ninguém erra mais. Erro de tipo recai sobre as elementares do tipo penal. Se eu tenho erro de tipo exclui o dolo. Então, quando eu estou diante de uma situação do erro de tipo, é a historinha da mulher que resolveu trazer uma balinha gostosa, achando que aquela balinha gostosa ela era algo bom para a garganta. Só que, na verdade, aquilo dali era droga. Repara, no caso da balinha gostosa ser boa para a garganta, ela errou sobre o elemento do tipo penal, que seria a droga. Então, o erro é de tipo. Erro de tipo exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se tiver previsto na lei. Se eu tenho um erro de proibição, o erro de proibição é quando ele vai recair sobre o conhecimento daquela situação punida como crime. Então, eu tenho o erro de proibição, vai haver uma má leitura do ordenamento jurídico. Naquele caso, ela está com a balinha, ela sabe que a balinha tem uma ervinha, mas ela acha que ela pode trazer aquela ervinha. Então, eu estou diante do erro de proibição. Volta e meia, isso cai. Aberratio ictus, aberratio delicti. Aberratio ictus. É claro que eles não vão perguntar erro na execução, porque erro na execução é óbvio. Vocês sabem o que é. Cai aberratio ictus, vocês estão na diarreia mental, é a mesma coisa. Então, aberratio ictus, ou erro na execução, é o erro na pontaria. Lembra do vídeo da Vesga, né? Em que a Vesga queria se vingar lá do chifre, chegou no bar, estava o chifre acompanhado de uma outra pessoa. Ela entrou, só que ela era vesga, muito vesga, e ela atirou. Quando ela atirou, ao invés dela acertar no chifre, acertou no cliente do bar. Isso é uma reportagem, para quem tiver com curiosidade. Vai lá no YouTube e bota assim, vesga. E é lindo o vídeo, né? Então, nesse caso, qual é a consequência que a gente vai ter no erro na execução? O erro na execução, ele vai responder como se ele tivesse atingido quem pretendia. Cuidado, porque numa situação dessas, se o indivíduo, por exemplo, queria cometer um feminicídio, ele vai responder por feminicídio. Se acertar um homem, vai. Por quê? Porque quando eu estiver diante do erro na execução ou erro na pontaria, ele vai responder como se tivesse atingido quem ele pretendia. Atenção a isso. Se eu tiver uma confusão com relação à vítima, então eu quero matar minha mãe, eu acho que, na verdade, aquela é minha mãe, só que é minha tia. E eu me confundi com relação à vítima. Nesse caso, eu vou responder também como se eu tivesse atingido quem eu pretendia. Porém, aqui eu estou diante do erro sobre a pessoa. Tá? Então, no erro sobre a pessoa, você está me sabotando. O erro sobre a pessoa, o agente vai responder como se tivesse atingido quem ele pretendia. Tá? Mas ele vai se confundir com relação à vítima. Eu tenho também o resultado diverso do pretendido, está no artigo 74 do Código Penal. E o resultado diverso do pretendido, ele vai trazer a hipótese do aberratio criminis ou delicti. Então, o namorado vai fazer uma serenata para a namorada, pega uma pedrinha, joga na janela, ela não escuta. Pega a pedrinha novamente, joga na janela, ela não escuta. Aí ele resolve aumentar o tamanho da pedra. Pega um tijolo, joga na janela, ela tinha ouvido um barulhinho assim, quando abriu, tomou-lhe a tijolada no chifre. Nesse caso, responde a título de culpa. E atenção, porque se eu estou diante de uma lesão culposa, a lesão culposa é culposa. Não interessa a extensão da lesão. Lesão corporal culposa é sempre culposa. Então, se você identificar, e olha a importância de você ler primeiro a questão, tentar responder e depois ir para as assertivas. Às vezes acontece dele colocar que aquela lesão é uma lesão corporal gravíssima porque causou um perigo de vida. Só que está errado, porque ela é culposa. Perceberam? E a lesão culposa
sempre comporta substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Então, presta atenção, porque não importa a quantidade da pena, tá? Sempre caberá a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.